Fala pessoal, beleza? Aqui professor Magno. Neste vídeo nós vamos estar estudando um pouco sobre o gráfico de uma função quadrática. Como constrói o gráfico de uma função quadrática? Então vou trazer os passos para a construção desse gráfico, um passo a passo simples para a gente construir o gráfico de algumas funções quadráticas e ver o comportamento dela aí nesse gráfico, cada ponto, cada coordenada, o que a gente vai entender, ok? Então, fique aí neste vídeo, acompanhe aí até o final que a gente vai aí estudar e entender esse assunto tranquilamente, ok? Então, vamos lá. O gráfico de uma função quadrática, ou seja, o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, x e y reais, valores reais, é sempre uma curva chamada parábola, ok, pessoal? Então, o gráfico da função do segundo grau, da função quadrática, é sempre uma parábola. Na função do primeiro grau, nós vimos o que é uma reta, nós sabemos que é uma reta. Na função quadrática, a curva o gráfico é uma curva chamada parábola. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns passos para a gente construir o gráfico. O primeiro, determinar os zeros da função. Por quê? Porque os zeros da função são os pontos em que a parábola intersecta o eixo x. Ok? Por isso que eles são importantes. Depois, determinar o ponto 0, C. É um ponto bem simples, é só pegar o ponto que x é 0 e o y é o C da função, ou seja, o termo independente, que é o ponto onde a parábola intersecta o eixo y. Então, aqui nós já temos dois pontos, duas orientações, dois passos. O primeiro, determinar o zero da função, e o segundo, determinar este ponto aqui, 0C. O zero da função vai interceptar o eixo x e este outro ponto vai interceptar o eixo y. Qual que é o terceiro ponto? Determinar as coordenadas do vértice, xv e yv, que é o ponto máximo ou ponto mínimo da parábola. Esse ponto aqui, pessoal, vai servir para a gente identificar aí qual que é o limite da parábola, seja ele máximo ou mínimo, ok? E o quarto, é o mais simples, verificar a concavidade da parábola, ou seja, se ela vai ser voltada para cima ou para baixo. Nesse caso, ela vai ser voltada para cima quando o valor do coeficiente A for positivo e para baixo quando o valor do coeficiente A for negativo. Então, a gente vai sempre seguir esses quatro passos aqui para a gente fazer este gráfico, ok? Então, vamos ao primeiro exemplo. Diz assim, construa o gráfico das seguintes funções quadráticas a seguir. Entre elas, a primeira é esta função aqui. Então, qual que é o primeiro passo? Determinar os zeros da função. Depois, determinar o ponto 0C, determinar as coordenadas do vértice e verificar se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Aqui, de cara, já dá para saber que a concavidade da parábola vai ser voltada para cima, porque que o A já é positivo. O valor de A é 1. Então, vamos lá. Como o primeiro passo é determinar os zeros da função, então, o que a gente vai fazer? Pegar essa função aí e igualar ela a zero. Então, a gente vai fazer o quê? X ao quadrado mais 2x menos 3 menos 3 igual a zero. A partir daqui a gente já consegue determinar os zeros da função, que é só resolver essa equação. Aqui nós temos que A igual a 1, B igual a 2 e o C igual a menos 3. C igual a menos 3. Então, primeiramente o que a gente vai fazer? Calcular o valor de delta. Delta é igual a quê? B ao quadrado. B é 2, então 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1. Então, vezes 1. Vezes o valor do C, que é menos 3.
Então, o valor de delta aqui, pessoal, vai ser o quê? 4. Vamos observar, nós temos um sinal de menos aqui, multiplicando um outro sinal de menos aqui. Então, já vai ser mais. Por quê? Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3 dá 12 positivo. Então, delta vai ser igual a 4 mais 12, 16. Então, delta aqui, 16, é um número maior que zero. Então, para a gente encontrar quais são os zeros da função, a gente vai ter que usar aqui a fórmula resolutiva, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. E agora, os valores de x1 e x2, né? Vamos lá, x vai ser o quê? Menos b, então o b aqui ele vale 2, então vai ficar menos 2, porque é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, só que delta é 16, então raiz quadrada de 16 é 4. Tudo isso dividido por 2a, só que a é 1, então 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Então qual que vai ser a primeira raiz, né? O meu x1 aqui. Menos 2 mais 4, tudo isso dividido por 2. Então, menos 2 mais 4 vai ser 2 positivo. Quando eu divido isso por 2, vai ficar o quê? 1. Então, esse aqui é o meu primeiro zero da função. O meu segundo zero da função, o meu x2, vai ser o quê? Aqui eu usei mais, agora eu vou usar menos. Então, menos 2, menos 4, dividido por 2. Menos 2, menos 4, dividido por 2. Menos 2, menos 4, vai ser menos 6. Então, dividido por 2, vai ser o quê? Menos 3. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Então, aqui eu tenho meus dois pontos, os zeros da função. É esse ponto aqui em que x é 1 e o y é 0. Por que o y é 0, pessoal? Porque eu igualei a 0 aqui, ó, no lugar do y eu coloquei 0. Então, eu tenho esse valor para x e tenho um outro valor para x aqui, ó, que é quando o x é menos 3, né, que é o x2, e o y também é 0. Porque quando o y é 0, eu tenho dois valores para x. Um deles é 1 e o outro é menos 3. Então, aqui eu já fiz a primeira parte, que é calcular os zeros da função. Qual que é a segunda? Determinar o ponto 0c. Gente, esse ponto 0c é o mais simples. Por quê? Porque é o ponto que eu tenho 0 e c. C aqui, ó, é menos 3. Então tá aqui o ponto 0c. Esse ponto aqui, pessoal, esse que nós acabamos de encontrar, ele vai ser o ponto exatamente onde a parábola vai interceptar o eixo y do gráfico. E esses dois pontos aqui, ó, que é o ponto 1, 0 e o ponto menos 3, que são zeros da função, a parábola vai interceptar o gráfico no eixo x. Então, já achamos aqui dois passos, ok? O terceiro, então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, que foi esse, né? Esse aqui foi o primeiro, esse aqui é o segundo. O terceiro são as coordenadas do vértice, né? O que são as coordenadas do vértice? O x-vértice e o y-vértice, certo? O x-vértice e o y-vértice, né? A gente viu o quê? Que x do vértice é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. O b aqui, pessoal, ele é 2. Então, vai ser menos 2 sobre 2a. Só que o a é 1. Então, menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. E o y do vértice, vai ser o quê? Menos delta sobre 4a.
Menos delta sobre 4A. Nesse exemplo, nós temos que o delta ele é 16. Então, vai ficar menos 16 sobre 4A. Só que o A é 1, então fica 4. Então, menos 16 sobre 4 é igual a menos 4. Então, o vértice, né, as coordenadas do vértice, é o x do vértice e o y do vértice. Então, qual que vai ser o ponto? Menos 1, porque foi o primeiro ponto aqui do x do vértice. E o segundo foi o y do vértice, que vai ser menos 4. Então, pessoal, isso aqui é suficiente para fazer o gráfico. Nós já temos os zeros da função. Observe, nós já temos aqui os zeros da função, que são esses dois pontos que a gente encontra aqui por esta fórmula, né? Fórmula resolutiva. Nós temos o ponto C, que é o ponto 0C, que é esse aqui, né? O 0 e menos 3, que é onde a parábola vai tocar o eixo Y. Os zeros da função ela vai tocar o eixo X. E nós temos as coordenadas do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice, que é esse ponto aqui, ó, menos 1, 4. Esse aqui vai ser o limite da parábola. Esse limite vai ser máximo ou mínimo, professor? Ele vai ser mínimo. Por quê? Porque o A ele é positivo, né? O A é igual a 1, então ele é positivo. A gente vai ver que essa parte aqui da concavidade da parábola ela vai ser para cima, porque o A aqui é maior que 0. Então, vai ter um limite mínimo. Tá, professor, mas a questão diz aqui, ó, construa o gráfico. Então, como é que a gente vai construir o gráfico? Vou já mostrar para você. Para a gente construir o gráfico, já mostrar aqui para vocês, ó, a função é essa, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, já vou colocar ela aqui, y igual x ao quadrado mais 2x menos 3, menos 3. Então, temos aqui o gráfico. Observe aqui, pessoal, esse aqui é o gráfico. O gráfico é essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, pessoal, a gente chama de parábola, tá? Perceba que essas duas pontas dela aqui, ó, essa e essa, estão voltadas para cima. Por quê? Porque o A, ele é um número positivo, tá? A é 1 ali, deu um número positivo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Observe onde a parábola está tocando o eixo X. A parábola está tocando o eixo X justamente nos zeros da função. Observe. Olha aqui, ó, o ponto B. O ponto B está aqui, ó, menos 3 e 0. E o ponto A é o ponto 1, 0. Então, é exatamente os zeros da função lá no nosso cálculo. Olha aqui, ó, o ponto 1, 0 e o ponto menos 3 e 0. Por isso que a gente tem que fazer os zeros da função. Porque lá no gráfico é exatamente onde a parábola passa, né, toca o eixo X, que é esse eixo horizontal aqui, ó. Essa curva aqui, ela passa aqui pelo ponto B e passa aqui pelo ponto A, que são exatamente os zeros da função. Observe também onde ela toca o eixo Y, aqui, ó. No ponto C aqui, ó. Exatamente aqui no ponto 0C, no menos aqui, ó, ponto C 0 menos 3, que foi exatamente o que nós encontramos aqui, ó, 0 e menos 3, que é o ponto onde ela toca o eixo Y. Observe, que é o ponto onde ela vai tocar o eixo Y. Tá, esse aqui são os dois pontos que a gente conseguiu encontrar. Primeiro, né, os zeros da função, o ponto C. Tá, pessoal, e aonde é que se encaixa aí o x do vértice e o y do vértice? Eles, justamente aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é o limite da parábola. Perceba que a parábola vem e ela faz a curva exatamente aqui no ponto D. Esse ponto aqui, exatamente onde ela faz a curva, certo? Ela vem decrescendo aqui, depois ela sobe.
esse ponto aqui é o limite, certo? E ele é exatamente o ponto menos 1 e menos 4, que foi o ponto que a gente encontrou aqui no nosso exemplo. Menos 1 e menos 4, que é o x do vértice e o y do vértice. Então, todos os cálculos que a gente fez foi necessários para a gente fazer essa análise, ok? Então, nós temos aqui a parábola voltada para cima, porque o A é um número positivo, ela passa no eixo X em 2 pontos, aqui no eixo Y no ponto 0C, ou seja, no ponto 0 e menos 3, aqui no eixo X no ponto 1, 0 e no ponto menos 3, 0, que são os zeros da função, e aqui é o limite dela, que é o vértice, X do vértice e Y do vértice, que é o menos 1 e o menos 4. Então, pessoal, esses elementos que nós encontramos aqui nesse cálculo, eles são suficientes para a gente construir um gráfico de uma função de segundo grau, seguindo esse passo a passo aqui, ó. Primeiro o zero da função, depois o zero C, que é onde ela vai tocar no Y, o zero da função onde ela vai tocar no X, e depois o vértice para a gente saber qual vai ser o limite da parábola. Nesse caso aqui é o limite mínimo. Se ela fosse ao contrário, ou seja, se o A fosse negativo, ela teria um limite máximo, ok? Então, esse aqui é as formas da gente construir o gráfico. Esses 4 pontos aqui são essenciais, fundamentais. A parábola sempre, quando a função tiver zeros, ela vai passar por esses 4 pontos aqui, pelo vértice, pelo Y e em 2 pontos no X, ou em um único ponto, caso o delta seja nulo, ok? Então tá aí o primeiro exemplo. Vamos aqui para um segundo exemplo. Nesse exemplo, aqui ó, um B, observe que o A aqui ele é negativo, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto é calcular os zeros da função. Então, o que a gente vai ter aqui? Menos x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero, para a gente determinar aí os zeros da função. Agora, o que a gente vai fazer? Já sabe aqui que o A é menos 1, o B é 4 e o C é 5. Então, determinando o delta, nós temos o que? B ao quadrado, o B é 4, B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 5. Então, nós temos que delta é igual a 16. Eu tenho um menos aqui e esse menos aqui, eles vão ficar o quê? Positivo, porque eles estão se multiplicando. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, aqui temos que delta é igual a 36. Delta igual a 36. Delta 36, ok. Então, a gente vai ter o quê? 2 valores para os zeros da função. 2 valores distintos. Então, calculando aqui o x, é menos b, Só que o b, ele é 4. Então, fica menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. Então, raiz quadrada do 36 é o próprio 6. Tudo isso dividido por 2a. Observe, pessoal, atenção aqui, ó. Dividido por 2a. Só que o a é menos 1, não esqueça. Então, fica aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, o meu x1 aqui vai ser o quê? Menos 4 mais 6 dividido por menos 2. E o meu x2 vai ser o quê? Meu x2 vai ser o menos 4 menos 6 dividido por menos 2. Então, muita atenção nos sinais aqui. Menos 4 mais 6 vai dar 2 positivo. Quando eu divido por menos 2, isso aqui vai ser igual a menos 1. Então, esse aqui é o primeiro zero da função. E agora, menos 4 menos 6 vai ser menos 10. Quando eu divido por menos 2, vai ser 5 positivo. Esse menos com esse menos, numa divisão vai ficar positivo. 10 dividido por 2, 5. Então, os primeiros zeros da função são esses aqui, os primeiros pontos, É o ponto menos 1
Já vou até colocar ele aqui na coordenada, né? Menos 1, 0 e o ponto 5, 0. Você já sabe que lá no gráfico a parábola vai passar por eles dois, ok? Aonde que ela vai passar mais, professor? Por qual ponto? No 0C, no Y. C é 5. Então, qual que é o outro ponto que ela vai passar? Né? No ponto 0, 5, que é o C. Lá no Y, ela vai passar exatamente em cima desse ponto. Em cima desse ponto no X, em cima desse ponto aqui também no X. Como é que a gente vai saber quais são os outros pontos que ela vai passar? O outro ponto, no caso, é o vértice. O X do vértice e o Y do vértice. Que a gente vai saber o limite máximo ou mínimo da parábola. Então, qual que é o X do vértice? É menos B sobre 2A. Nesse caso aqui a função, o B é 4, certo? Então vai ser menos 4 sobre 2A. Só que o A é menos 1, então 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 vai ser igual a 2 positivo. E o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Quanto que foi o delta? 36. Então vai ficar menos 36 dividido por 4A. Só que o A é negativo, então fica menos 4. O A aqui é menos 1. Menos 36 dividido por menos 4 fica 9. Então, aqui, pessoal, as coordenadas do vértice. 2 para x e 9 para y. Aqui vai ser o limite da parábola, até onde ela vai. Onde ela faz a curva, digamos assim, né? Então, ela vai passar por esses 4 pontos fundamentais aqui, ó. O ponto 0C, que é onde ela toca o eixo y, que é esse aqui. Esse outro aqui, que é onde ela toca o eixo x. Esse outro aqui, que ela toca o eixo x, que são os zeros da função, né? O menos 1, 0 e o 5, 0. E esse outro ponto aqui, que é o 2, 9, ela vai tocar, vai ser aonde vai fazer a curva da parábola, né? Exatamente o limite dela. Pessoal, e essa parábola, ela vai ser como? Para cima ou para baixo? De acordo com a função, gente, ela vai ser para baixo, tá? Por que ela vai ser para baixo? Porque aqui o A é negativo. O A aqui ele é menos 1, ok? Se o A aqui ele é menos 1, então, se o A aqui ele é menos 1, então nós vamos ter aí a parábola voltada para baixo. Então, vamos verificar isso no gráfico, se realmente isso acontece. Então, vou só ocultar essa função e ela é escrita como menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Então, vamos lá. Vamos escrever ela aqui, y igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Então, tá aí. Esse aqui é o comportamento dela. Ok? Esse aqui é o comportamento dela. Menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Esse aí é o comportamento desta parábola. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma breve análise. Observe, pessoal, aqueles mesmos pontos. Aqueles mesmos pontos. Observe aqui nela. Primeiramente, essa parábola, ela está voltada para baixo, diferentemente daquela outra. Observe como é que era a outra. A outra era para cima, né? A curva era aqui embaixo e a parábola era voltada para cima. Nesse caso aqui, a curva é aqui em cima e a concavidade dela é voltada para baixo. Quais são os pontos, professor, que ela toca o eixo X? Exatamente aqui, ó, no zero da função, que é exatamente esse ponto aqui, o ponto que a gente encontrou lá, ó, menos 1 e 0 e 5 e 0, que foi exatamente os pontos que encontramos aqui no gráfico. Olha aqui, ó, menos 1, 0, 5, 0.
Pessoal, qual que é o ponto que ela toca o eixo Y? E a gente já sabe quais são os dois que ela toca o eixo X. Qual que é onde que ela toca o eixo Y? Aqui, ó. Exatamente aqui, nesse ponto. Esse ponto aqui é o ponto 0,5, que foi também que a gente observou lá que era o ponto aqui, ó, 0,5. Por quê? Porque é o 0C. É onde a parábola toca o eixo Y. Pessoal, e o limite dela? Onde é que é o limite dessa parábola? Olha aqui, ó, ela começa, aí lá em cima ela faz a curva. Como é que a gente vai saber aonde que exatamente que ela faz essa curva? Aqui neste ponto. Este ponto aqui é exatamente o vértice, tá? Aqui é o ponto máximo que a gente chama, né? Porque ela vai até aqui, é o máximo que ela vai até aqui, ó. Depois ela desce. Esse ponto máximo, para a gente descobrir ele, pessoal, é só fazendo as coordenadas do vértice, que foi isso que a gente fez esse cálculo aqui, ó, do menos b sobre 2a e do menos delta sobre 4a. Não errando os sinais, a gente descobre 2 e 9, 2 para x e 9 para y, que é exatamente o ponto aqui, ó. Olha aqui, ó. 2 no x, olha aqui o eixo horizontal, 2 no x, ó, subindo, vai até o 9 aqui no y. Aqui no y vai até o 9. Então, quando eu junto esses dois, o 9 com o 2, eu tenho esse ponto. Esse ponto 2 para x e 9 para y, ele é exatamente o vértice, as coordenadas do vértice. É o ponto máximo desta função, desta parábola, ok? Como é que eu sei, pessoal, que é máximo? É porque o a ele é negativo nesse exemplo. Ele é menos 1. Então, se ele é menos 1, então temos aqui um gráfico da função com ponto máximo. Na outra era diferente. Na outra nós tínhamos um gráfico com um ponto mínimo. Ok? Nós tínhamos isso aqui, ó. Por quê? Porque o a lá era positivo. Então, quando é positivo, a parábola voltada para cima, nós temos um ponto mínimo. Quando o a é negativo, que é o caso dessa segunda função, né, porque é menos x ao quadrado, aí nós temos ela voltada para baixo e nós temos um ponto máximo. Ela vai no máximo até aqui nesse ponto 2,9. Como é que a gente fica descobrindo? A gente descobre todas essas informações pelo zero da função, por esse ponto 0C aqui que é simples, e pelas coordenadas do vértice, que a gente descobre exatamente quais são os pontos em que a parábola vai passar, fazendo esses cálculos aqui que a gente viu neste exemplo. Ok, pessoal? Então tá aqui a letra B. Olha, com todos os cálculos aqui, ó, descobrimos exatamente os pontos que a parábola passou. Aqui no ponto 0C, no zero da função e no vértice. Então tá lá o esboço gráfico da letra B. Então tá aí para vocês a nossa aula hoje, analisando esses dois exemplos sobre o gráfico da função do segundo grau, quando a concavidade é voltada para cima e quando a concavidade é voltada para baixo. Nos próximos vídeos eu vou colocar mais alguns exemplos que mostram também outros comportamentos aí dessa parábola, ok? Então é isso. Obrigado a todos que participaram aí, né? Ficaram até o final aí do vídeo, que vocês viram que realmente essa análise bate com os cálculos que a gente está realizando aqui. Então é isso, pessoal. Acompanhe aí os próximos vídeos com mais exemplos, com mais dicas de como constrói aí um gráfico de uma função do segundo grau, ok? Então é isso. Valeu. Até a próxima.